Ô, Mauro, Valéria Arcari. Fala, desculpa. tem uma frase que diz que a gente tem que ter conhecimento, mas não muito, porque senão você entra numas paranoias, numa depressão, porque é muito absurdo que a gente vê, né? Meu Deus. Verdade, verdade. Muito, coisas absurdas. Para além do que seria aguentável. Valéria Arcari, para falar daquilo que é além do aguentável, nossa. Acho que desde que eu te entrevisto, o São Paulo não tinha ganho do Palmeiras nenhuma vez. O Abel já deu uma cutucada, falou: ganharam, quantos títulos ganharam nesse ano e meio? Aí já lá no fundo perguntou: pois é, quantos mundiais tem o Palmeiras? Aí vai. Mas o Palmeiras não foi bem, não está indo bem, né? Galera, esse fim de semana empatou, né? Tá num momento. Há muito tempo não se viu o Palmeiras numa situação que não fosse brilhante, né? Pois é, bom dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Já estamos mais uma vez. Bom, ontem empatamos em Porto Alegre com o Internacional e tropeçamos diante do São Paulo, que venceu com todo o mérito. Eu creio que temos que ter um espírito esportivo. Não há times que sejam imbatíveis. Tudo na vida tem oscilações e é natural que haja flutuações. O Palmeiras está num destes momentos de alguma oscilação. São muitos fatores, evidentemente. A intensidade de estar participando de 3 campeonatos simultaneamente, as lesões dos jogadores, enfim, é parte de um processo. É isso aí. Parte de um processo Porque assim, o Corinthians deu um show nesse fim de semana. Não sei se vocês viram Corinthians e América, entendeu? Foi lindo. Não foi, Valério? Eu não pude ver o jogo, mas eu soube, porque depois à noite eu tive numa festa familiar, uma festa de aniversário de uma das crianças da família, e a turma dos corintianos estava vibrando 3-2 no jogo, no tempo normal, e depois de vitória nos pênaltis, foi heróico. O Cássio levou o Corinthians para a semifinal. O que vai ser com o São Paulo, que vai ser aí divertido. Vai ser divertido. Rebeca, é contigo e comigo, hein, a próxima rodada, então. Oi? É contigo e comigo, né? São Paulo e Corinthians, a próxima rodada. São Paulo e Corinthians. É isso aí. Valério, estava falando com o Miola aqui, fiz uma apresentação mais cedo sobre as opções do governo Lula, e me parece que essas opções prendem-se a um cenário global muito preocupante, de fato. A gente viu semana passada essa pesquisa que dá um crescimento inusitado na história alemã do pós-guerra do partido da extrema-direita, o AfD. Ele, com possibilidade de uma composição do AfD com o partido da chamada direita tradicional lá, o CDU, CSU, fazerem maioria na eleição de 2025. A gente está vendo a Itália com um governo de perfil fascista, a Espanha com possibilidade de um governo de extrema-direita na próxima eleição, Portugal também, a Grécia, enfim, um cenário bem preocupante, e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Biden apareceu em maio na pesquisa Ipsos com vantagem, 44-38, mas as últimas pesquisas que têm saído nos Estados Unidos dão um cenário de empate com o Trump, né? A pesquisa YouGov do The Economist está dando 42-42, pesquisa agora feita entre 8 e 11 de julho. Depois a gente tem a Morning Consult, 43 para o Biden, 42 para o Trump, pesquisa agora de 7 a 9 de julho. A gente tem aqui a pesquisa do Instituto Harris, 44-44, cravado. Echelon Insights, dando 41 para o Biden, 43 para o Trump, ou seja, cenário complicadíssimo em todo o planeta, com ameaça fascista em todo canto, né?
E aqui no Brasil também. Sim, esse é o elemento mais preocupante da realidade mundial. Ele não pode ser separado, eu penso, dos outros três, mas eu diria que são quatro, os conflitos, as contradições que definem hoje o contexto mundial. Mas o mais preocupante é o ascenso da extrema-direita, com liderança em vários países de uma corrente neofascista que, abraçada num discurso de exaltação nacionalista, defende fundamentalmente a luta de todos contra todos, ou seja, a ideia de que a melhor forma de organização da sociedade seja a disputa, o conflito, a guerra de todos contra todos na luta pela sobrevivência, para que abra o caminho para o triunfo dos mais fortes. Digamos, é uma normalização, ou se quisermos, uma naturalização da lei da selva. E portanto, uma narrativa ideológica envenenada para legitimar a concentração da riqueza, a preservação de privilégios e a imposição de regimes que suspendem as liberdades democráticas para a organização dos trabalhadores, dos oprimidos, enfim, a defesa de um regime que proíbe legalmente que se manifeste a resistência popular, a luta de classe. E este discurso ele encontra base de massas. As eleições dos Estados Unidos estão absolutamente incertas e tem um impacto evidente na realidade brasileira. Agora, esta expressão política, digamos, no terreno da política, o que nós estamos vendo é a dinâmica do crescimento da extrema-direita. Mas ela se apoia num contexto de três outros grandes conflitos. Primeiro é a fratura do sistema internacional de Estados, né, precipitada pela guerra da Ucrânia, levou à exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Vejo que agora Putin voltou atrás no tema da circulação livre dos grãos, é uma das notícias mais importantes do dia, está na UOL de hoje. E ela é, digamos, o fator mais imediato de instabilidade mundial, né? O Lula acabou de chegar à Europa e falou com todas as letras. A guerra, ela precipitou uma nova corrida armamentista, portanto, a economia mundial hoje volta a girar em torno da produção de armas, do comércio internacional de armas, e, portanto, as condições amadurecem no sentido de um conflito militar que não tem solução no terreno militar e se perpetua, apodrece como uma guerra de trincheiras. Ou seja, nós estamos há mais de um ano com uma guerra na Ucrânia em que se disputa 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros para cá, como foi na Primeira Guerra Mundial em 1914, a guerra de desgaste, a guerra de trincheiras, a guerra que não tem horizonte militar previsível, e enquanto não se afirma a supremacia de um dos blocos militares, o bloco da Ucrânia associado à OTAN e o bloco russo, a guerra continua como flagelo que condena a vida de centenas de milhares e, bom, quando pensamos as repercussões mundiais, a vida de milhões. Mas isso não fosse bastante, nós não podemos ignorar, agora que estamos no inverno do hemisfério sul e no verão do hemisfério norte, a sucessão ininterrupta de eventos extremos que confirma que as hipóteses, os cenários mais conservadores, elaborados pelos climatologistas do painel do IPCC, estão tendo todas elas superadas, ultrapassadas
pela precipitação dos incêndios do Canadá. Nós vimos imagens de Blade Runner aterrorizantes, né, de imagens distópicas de Nova York, coberta durante o dia por uma nuvem de poeira arrastada pelos incêndios florestais do Canadá. E aqui no nosso país nós vivemos uma tragédia em Alagoas, sem precedentes, as inundações das chuvas de inverno, que condenaram ao deslocamento de muitos e muitos, muitos milhares em Alagoas, terras do Lira. Ele alegremente foi para o passeio de cruzeiro no Caribe, nas Bahamas, acompanhando o show do Wesley Safadão, mas, enfim, nós estamos vendo um derretimento sem precedentes da calota do Ártico. De fato, estão se abrindo novas rotas de navegação, disputas territoriais pelo controle das riquezas minerais que estão no mar do Ártico, em particular gás e petróleo, direitos de pesca. E as imagens desta semana aterradoras foram sobre o degelo na Antártica. Sim. Ou seja, nós temos icebergs gigantescos descolando do continente antártico, sinalizando que a elevação do nível da temperatura do Pacífico, o El Niño deste ano, mas agora também da elevação da temperatura do Atlântico, afeta numa escala nunca vista. Ou seja, o Brasil recebeu já, creio que 5 ciclones este ano, está previsto mais um, e, portanto, este é um tema absolutamente central, ou seja, a dinâmica do aquecimento global impõe como uma medida de defesa da vida, diria, da vida e da civilização organizada, a descarbonização imediata num plano de emergência para acelerar a transição energética. Então, nós temos a guerra, o sistema internacional, o perigo de guerra mundial, corrida armamentista, o aquecimento global. Nós temos o perigo de novas pandemias que vão ser citadas. Valério, o que a gente viu, Estados Unidos e Europa, temperaturas ao redor de 50 graus. Na Ásia, ao redor dos 40 graus. As pessoas estão sendo convocadas a ficar dentro de casa, a não sair na rua. E ainda tem gente que acha que está tudo bem. Tem gente na direita e na esquerda que acha que não tem crise climática no planeta e que vão destruir a Amazônia. Vamos lá, desenvolvimento na Amazônia, vamos embora. Mas é isso. Você viu que na Grécia foi proibida a visita da Acrópole entre o meio-dia e 5 horas da tarde. Ou seja, nós estamos diante de indicadores sucessivos que confirmam que não se trata, digamos, de acidentes, de fenômenos aleatórios. Há uma tendência, há um curso que vai abrindo caminho. Mas não fosse tudo isso bastante, então nós temos extrema-direita em ascenso em alguns dos países centrais fundamentais no contexto de um conflito do sistema interestados pela supremacia, preservação da supremacia, ou seja, a Troika se prepara para a guerra mundial. Quer dizer, no fundo é isso. Esta ordem ela não vai ser transformada, a hegemonia norte-americana, europeia, japonesa, a Troika, vai ser preservada com a conformação atual, e temos finalmente o que eu chamaria o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é o debate que está nos editoriais das principais revistas internacionais, do Economist, do Financial Times, que não sai das páginas do Le Monde, que é a tendência de longa duração à estagnação do capitalismo contemporâneo, ou seja, a recuperação que veio no período pós-pandêmico, ela não tem vigor, não tem impulso, e, portanto,
ainda que se controle os efeitos da onda inflacionária, o problema de fundo é que sem corrida armamentista, sem a objetivação de enormes massas de capitais na produção de armas, com compras garantidas pelos Estados nacionais através de um endividamento perpétuo, não há dinâmica para a economia mundial, ou seja, o capitalismo anda de lado. E isto cria uma tensão social que é inexorável, porque, como nós todos aprendemos no período do pós-guerra, é o crescimento econômico que permitiu uma elevação do piso do consumo, da produção e, fundamentalmente, do consumo, do padrão de vida das massas populares, a redução da pobreza e da miséria, e garantiu os chamados 30 anos de ouro do pós-guerra, que, por sua vez, foram essenciais para a consolidação dos regimes democráticos eleitorais. Sem crescimento, sem ampliação da capacidade de produção de riqueza e de cultura, evidentemente a coesão social ela desmorona, porque a estagnação leva a que o conflito distributivo ele afunila numa única direção, que é que os mais ricos têm que sacrificar o seu padrão de vida para compensar a pauperização das amplas massas e, portanto, a agudização, a elevação da temperatura na luta de classe. Então, eu diria, Mauro, que nós temos estes 4 grandes contradições, conflitos, antagonismos na situação mundial. Nós temos tendência à estagnação na longa duração, nós temos emergência da crise do aquecimento global, nós temos a fratura do sistema internacional dos Estados e a disputa pela hegemonia, e, finalmente, nós temos a radicalização da extrema-direita com liderança neofascista. Isso constrói um cenário que leva a que nós tenhamos, com legitimidade, eu acho que com consistência, muitas dúvidas sobre para onde vai o mundo. Eu sei que é segunda-feira de manhã e não é o melhor dia nem o melhor horário para nós estarmos preocupando todos aqueles que acompanham o Fórum Café. Eu gostaria de ser mais otimista, mas, evidentemente, o mundo não vai melhorar sozinho. Ou seja, como sempre alertaram as grandes mentes, né? Agora me lembro do Hobsbawm, que foi quem quem cunhou esta frase, né? O mundo não vai melhorar sozinho, ou seja, tudo depende da ação humana, e a ação humana ela tem fundamentalmente impacto quando as pessoas, enfim, homens, mulheres, jovens, se auto-organizam, ou seja, encontram movimentos, plataformas, coletivos, partidos, movimentos, através dos quais se expressam interesses e projetos. E esse é o sentido da luta política. E, portanto, nós vivemos num mundo em que a atividade, a militância política tem cada vez mais importância, ou seja, ainda que muitas vezes entre os mais lúcidos, inteligentes e corajosos falte o ar, falte a esperança, falte a força, esse mundo exige de nós muita coragem, como dizia o Guimarães, né? O Guimarães Rosa, o mundo pede de nós valentia, é coragem, porque sem luta nós não vamos conseguir deixar para as próximas gerações um mundo melhor. É isso mesmo. Rebeca. Vamos lá. Agora, Arcari, trazendo aí luz, né, a diversos questionamentos aqui dos nossos telespectadores. Todo dia tem assunto do militarismo, né? Nosso papel aqui é fiscalizar mesmo e saber como que essa galera se comporta. E aí, uma das preocupações das pessoas é sobre se o Trump vence as eleições nos Estados Unidos e qual o impacto que isso vai ter na política aqui brasileira.
Diante disso, suponhamos que o Trump vença essas eleições, esse movimento pode favorecer os militares aqui no Brasil, mesmo diante desses últimos acontecimentos, porque eles estão queimados, né? Apesar de estarem aí fazendo campanha, enfim, se posicionando, a gente sabe que estão queimados. Diante disso, existe uma possibilidade de benefício para eles? Claro. Mas veja, Rebeca, toda a estratégia do bolsonarismo depois da derrota eleitoral e do fiasco do 8 de janeiro é normalizar a corrente política da extrema-direita para a disputa eleitoral, na expectativa de que uma vitória do Trump nos Estados Unidos dê a musculação interna e a legitimidade externa para disputar as eleições. Veja, a extrema-direita, nós temos uma sequência de pesquisas, creio que os marcadores são inequívocos, são inquestionáveis. A extrema-direita continua com uma influência sobre 30% da população. Digamos, na melhor hipótese, para nós, eles são pelo menos 1/3 da população. E veja, não é 1/3 qualquer. Porque, veja, embora nas eleições todos os votos sejam iguais, na luta social os votos não são todos iguais. Isso tem uma certa importância porque o sufrágio universal ele cria uma ilusão de ótica. Mauro, no sufrágio universal, o voto de um milionário é igual ao voto de um jovem de 17, 18, 19 anos que está no interior de Minas Gerais. Na luta política e social, o lugar que as pessoas ocupam numa sociedade fraturada, mas socialmente, culturalmente dividida, é muito diferente. Ou seja, o bolsonarismo ele tem 30% nas pesquisas de opinião, mas a sua força social e política de impacto é um pouco maior, porque a extrema-direita tem capacidade de mobilização. Ela já pôs na rua, em grandes cidades, nas grandes capitais, por mais de uma vez, dezenas de milhares, ou eventualmente em São Paulo, centenas de milhares. A extrema-direita se apoia na riqueza, e a riqueza é indivisível do poder na sociedade brasileira. Então, seria totalmente ilusório considerar que a luta decisiva contra a extrema-direita foi feita o ano passado. Foi uma vitória espetacular, gigante, muito apertada, imensa no seu significado, porque mudou a relação política de forças, mas não a relação social de forças. Então nós temos que ter a inteligência tática de entender que não é à toa, não é acidental, não é somente um ato de loucura o que aconteceu no aeroporto de Roma. Ou seja, se um grupo de empresários e seus familiares se consideram no direito, têm o atrevimento de provocar publicamente o presidente do Superior Tribunal Federal, se fazem isso com Alexandre de Moraes, fazem isso com qualquer um. É intimidação de tipo fascistoide. É o cerco que é próprio da corrente fascista de intimidação para disseminar o medo. Eu não estou entre os que pensam que o bolsonarismo se prepara nesse momento. Eu não considero como hipótese mais plausível, Rebeca, que o bolsonarismo esteja se preparando para o novo 8 de janeiro, ou seja, há um reposicionamento do bolsonarismo. Eles estão numa condição defensiva depois que o imbrochável ficou inelegível. Mas isso não significa que a hora das batalhas decisivas contra o bolsonarismo tenha ficado para trás, está à nossa frente. E a aposta deles é que se a extrema-direita tem vitórias em alguns países muito importantes, ou pelo menos se ela, como uma vanguarda ideológica da contra-revolução, como na Argentina com o Milei, avança a sua audiência e influência sobre a sociedade, o bolsonarismo considera seriamente a possibilidade de voltar ao poder e a aposta numa vitória de Trump é decisiva. Nesse contexto, evidentemente, o que define
o sentido da luta de classes no Brasil é a luta contra a extrema-direita, é o bolsonarismo a principal oposição ao Lula, e é nesse marco que nós temos que nos perguntar digamos, o grande desafio da estratégia. Qual é o grande desafio da estratégia? A rigor, vamos elevar os nossos olhos no horizonte um pouco de médio prazo. A grande pergunta que permanece no ar é o seguinte, Mauro: é compatível a acumulação capitalista no Brasil com o regime democrático liberal e com uma esquerda na legalidade, apoiada em movimentos sociais, que tem implantação orgânica na estrutura da sociedade? Capitalismo no século XXI é compatível num dos países mais importantes da periferia, o mais importante, eu diria, do hemisfério sul. No Brasil, capitalismo é compatível com o regime democrático liberal? Veja, nós tivemos até 2016 um intervalo de 30 anos, que é o intervalo de uma geração, que digamos, o laboratório da história parecia estar dizendo para nós: sim, é possível. Foram 30 anos de liberdades civis, liberdades democráticas, disputa eleitoral, alternância de governos. 30 anos pareciam dizer o modelo que se consolidou na Europa no pós-guerra seria possível no Brasil. Esta foi a base objetiva, Rebeca, Mauro, que sustentou uma estratégia reformista de luta pela transformação da sociedade brasileira de forma gradual, lenta, através de concertações, uma hora com uma ala da classe dominante, outra hora com outra fração da classe dominante, e que se expressou na vitória em 4 processos eleitorais do PT para a presidência, 2002, 6, 10, 14. Mas aí veio 16. Em 16 veio o golpe. Então, agora nós estamos em 23. Em 22, a ironia da história foi que, apesar da Lava Jato, apesar do governo Michel Temer, apesar da vitória de Bolsonaro, uma combinação de fatores, o impacto da pandemia, a estagnação econômica, o aumento da pobreza e da desigualdade social favorecendo a eleição de Lula. Mas nós podemos, em 2023, dizer foi um acidente da história. O golpe de 16 foi um acidente da história, a classe dominante está arrependida, afinal perderam o controle, os setores mais concentrados da grande riqueza não queriam a eleição de Bolsonaro, perderam o controle, mas a janela se fechou e nós temos a garantia de que a classe dominante vai respeitar as regras do jogo, a democracia está estável, podemos confiar que as Forças Armadas não vão colocar novos ultimátumos, como fez o Vilas Boas em 2018. Esta é a grande pergunta. Há 2 respostas. Não há 3, não há 5, não há 20. Há 2 respostas, Mauro. Nós confiamos que a classe dominante vai respeitar os limites democrático-eleitorais do regime, ou nós temos olhos abertos e aprendemos a lição da história, e estes últimos 7 anos não foram em vão, e nos preparamos para combates numa escala, numa potência muito superior ao que foi a disputa eleitoral de 2022. Este debate é que ele oferece luz, eu penso, Mauro, ao conflito da governabilidade com o Lira e com o Centrão dentro do Congresso Nacional. O teatro parlamentar, a tática parlamentar, o teatro, a coreografia parlamentar, ela, evidente, atrai a nossa atenção e nós estamos preocupados com ela e com a governabilidade a frio e a disputa, a distribuição de ministérios e a incorporação de setores da União do Brasil, ou dos republicanos, ou do PP. Mas o problema de fundo, ele continua colocado diante dos nossos olhos e é a esfinge que nós temos que decifrar.
Quem garante que a classe dominante vai respeitar o mandato do Lula até 2016, depois do 8 de janeiro? Agora eles se afastaram da tentação golpista e querem se legitimar através do processo eleitoral. Mas imaginemos a pior das hipóteses. Imaginemos que a extrema-direita tem uma vitória eleitoral nas municipais de 2024. Como é que nós estamos nos preparando para enfrentar um neofascismo normalizado e naturalizado como corrente política sem outra ponto de apoio que seja a negociação permanente, Mauro? Valério, nós vamos. Esse é um tema, está sendo o tema central dessa segunda-feira, essa preocupação. Parece-me que essa avaliação que você faz é compartilhada pelo Lula. Lula tem a mesma visão, toda essa orientação da Frente Ampla parece ser a maneira como o governo Lula está entendendo que é possível conter a maré fascista, né? Então, isso me parece uma questão chave. Nós vamos continuar a conversar contigo. Se der essa semana ainda, Valério volta. Acho que tem conversa para fazer com vocês ainda essa semana aqui no Fórum Café para a gente aprofundar. Nós vamos seguir agora com um co-irmão seu, gremista, né? Gremistas e palmeirenses são co-irmãos, o Renato Judes, com a Letícia Oliveira, para falar exatamente, eles são dois especialistas no tema do fascismo no Brasil e no mundo. Então, nós vamos continuar nessa temática com os dois agora. Boa semana para ti, Valério. Se puder, essa semana te convoco para voltar aqui para conversar mais sobre isso. Acho que é o tema principal do cenário brasileiro nesse momento. Maravilha. Obrigado. Aquele abraço, Rebeca, Mauro. Bem-vindos os camaradas que estão chegando. Boa semana para todos. Valeu, para nós.